Imagine acordar um dia e descobrir que o Brasil não é mais um império. A monarquia caiu, o imperador foi expulso e em seu lugar surge algo novo, incerto, turbulento: a República. Assim começou, em 1889, a chamada República das Espadas, uma era em que o poder do país foi colocado nas mãos dos militares. O primeiro a assumir o comando foi o Marechal Deodoro da Fonseca, e ali, naquele momento, começava uma sequência vertiginosa de crises, revoltas e disputas que moldariam os alicerces do Brasil moderno. A queda do Império escancarou feridas sociais que até então haviam sido mascaradas por uma falsa estabilidade. Enquanto a população exigia melhores condições de vida, a elite rural via na República uma oportunidade de ampliar ainda mais seu domínio. Os militares, por sua vez, ansiavam por protagonismo político, e esse tripé de tensões colocava o país numa rota imprevisível. O governo provisório de Deodoro tentou impor ordem com medidas marcantes: a separação entre igreja e Estado, a naturalização em massa de estrangeiros e a criação dos símbolos da nova república, como a atual bandeira nacional. Mas o que parecia o início de uma nova era se mostrou rapidamente um terreno minado. Deodoro aboliu o poder moderador, extinguiu o mandato vitalício dos senadores e ainda assim mergulhou o país numa crise econômica avassaladora. Incentivou a liberação de empréstimos e ordenou a impressão desenfreada de papel-moeda, alimentando uma inflação galopante. Esse desastre financeiro ficou conhecido como o encilhamento. O povo, insatisfeito, começou a se levantar contra o autoritarismo crescente. Jornais foram censurados, liberdades esmagadas. Em 1891, ao promulgar a nova Constituição e declarar estado de sítio, Deodoro ignorou a exigência de novas eleições após a renúncia de um presidente. E a tensão explodiu. A Marinha não tolerou. A primeira revolta da Armada eclodiu com ameaças claras: ou Deodoro deixava o cargo, ou o Rio de Janeiro seria bombardeado. Pressionado, ele renunciou em novembro daquele mesmo ano, entregando o poder ao vice, o Marechal Floriano Peixoto. Mas Floriano não convocou novas eleições como determinava a Constituição. Seu governo, portanto, era tecnicamente legítimo. Ainda assim, ele governou com mão de ferro. Reduziu os preços de aluguéis e alimentos, construiu casas populares e enfrentou duas revoltas gigantescas: a Segunda Revolta da Armada e a Revolução Federalista no sul do Brasil. Floriano reprimiu ambas com força e brutalidade, consolidando sua imagem como um marechal de ferro. Em 1894, com a eleição de Prudente de Moraes, o Brasil passou ao seu primeiro presidente civil, e com ele nasceu a República Oligárquica, também chamada de República do Café com Leite. São Paulo e Minas Gerais se revezavam no poder, num esquema político viciado e dominado pelas elites agrárias. Para garantir essa alternância programada, utilizaram um arsenal de manipulações: voto de cabresto, coronelismo, política dos governadores. O povo excluído. As eleições fraudulentas. Mas a resposta não demoraria a vir. Explodiram revoltas por todo o país. No sertão baiano, a Guerra de Canudos. No sul, a Guerra do Contestado. Nas cidades, a Revolta da Vacina e a Greve Geral de 1917. Dentro dos quartéis, marinheiros se rebelaram contra os castigos físicos na Revolta da Chibata. E o estopim do caos veio com os jovens oficiais do exército, os tenentes. Insatisfeitos com a corrupção e a exclusão política, eles iniciaram um movimento tenentista, marcado por levantes como a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. O país parecia caminhar para o colapso. E então veio 1930. A crise econômica internacional se somava à crise política interna. Minas Gerais e São Paulo já não estavam mais aliadas. Nas eleições, Getúlio Vargas, derrotado nas urnas, não aceitou o resultado. Com o apoio dos tenentes e de parte da população, liderou um golpe que impediu a posse de Júlio Prestes. Assim, Vargas assumiu o poder.
inaugurando um governo que duraria 15 anos ininterruptos. Terminava ali a Primeira República. Começava a Era Vargas. Em pouco mais de 4 décadas, o Brasil havia trocado imperadores por marechais, marechais por coronéis e coronéis por um caudilho. O país mudava de forma, mas as feridas sociais continuavam abertas. O tempo não apaga as marcas que a história imprime na alma de um povo. Elas não gritam, mas sussurram em cada silêncio institucional, em cada desigualdade persistente, em cada crise que parece nova, mas carrega o mesmo rosto disfarçado de sempre. O que atravessamos não foi apenas uma mudança de regime, mas a lenta e dolorosa tentativa de descobrir quem somos e por que ainda sangramos nos mesmos lugares. Se algo pulsou dentro de você, se o passado tocou o presente com mãos invisíveis, então permaneça. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se. Porque entender a história é, acima de tudo, recusar-se a repetir os erros de olhos fechados. E quem escuta o eco da memória já começou a mudar o futuro.